Estou com atraso nas minhas parcelas do meu veículo, seja ele um carro, uma moto, um caminhão. O que eu vou fazer nessa situação? Qual é a melhor forma de resolver isso? Pagando. Isso como primeira opção. Mas se eu não tenho condição de pagar ali naquele momento, o que a gente vai tomar de providência? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Ortiz, sou advogado, especialista em direito bancário, especialista em processo civil e direito civil. O que a gente vai fazer nessa situação? Então, primeira coisa, você foi lá, firmou um contrato no banco, e nesse contrato vai ter os vencimentos, e esse veículo que você tem, ele foi dado em garantia, na verdade, para o banco. Se você não pagar aquele financiamento, o banco vai pegar esse veículo de volta. Só que o que a gente vai fazer para essa situação evitar de acontecer? Primeira coisa, começou a atrasar, normalmente com 10 dias de atraso, isso daqui vai para uma cobrança. Então vai começar a ligação do banco, de um escritório de advocacia normalmente, cobrando essas parcelas aqui que estão pendentes. Quando começa até ali uns 40 dias normalmente, de atraso, não tem tanto problema. Por quê? Dificilmente o banco vai entrar com a busca e apreensão aqui. O que seria busca e apreensão? Busca e apreensão é o nome da ação que vai o quê? Garantir que esse contrato aqui seja cumprido com a entrega do veículo para o banco. Também pode ser feito a situação, no caso aqui, busca e apreensão, são para contratos de alienação, e se você tem um leasing, será uma reintegração de posse. Qual o único objetivo nos dois casos? Pegar o veículo de volta. O que vai acontecer? Começou a atrasar, passou ali de 40 dias, o que a gente vai fazer? Primeira providência nessa situação. Eu vou pegar esse carro aqui, eu vou esconder ele. Mas por que esconder? Porque às vezes o oficial de justiça vai vir lá com a intimação de busca e apreensão e vai levar esse veículo embora. Então a primeira coisa, você vai esconder. Você vai lembrar lá no cadastro que você fez, de referência e tudo mais, pegar qualquer endereço, pega um estacionamento aleatório, alguma coisa, casa de parente, que seja distante do imóvel, esconda esse veículo. Então essa é a primeira providência. Atrasou, esconde o veículo. Por quê? Antigamente, o banco vinha e fazia a propositura dessa ação no judiciário, e o que acontecia? Automaticamente ia aparecer o nome da pessoa no Poder Judiciário. Só que hoje, o que eles vêm fazer? Para quem eu sou do Estado de São Paulo, então no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, qualquer ação hoje de busca e apreensão de veículo, normalmente a instituição financeira aqui, ela vai pedir o quê? Segredo do processo. Por quê? Ela vai falar, não quero que a pessoa tenha conhecimento. Então, se você digitar lá pelo Google, por exemplo, como uma forma de consultar seu nome, esse processo aqui ele não vai aparecer. Por exemplo, utilizando o Aljus Brasil, qualquer coisa, ele não vai aparecer. Então, você não vai saber que tem esse processo. Aí, o que você teria que fazer? Ficar pedindo certidões no Tribunal de Justiça para saber se tem ou não tem essa ação. É o que a gente orienta. Sei lá, uma vez por semana pedir essa certidão civil. Aí, se tiver o processo, você esconde. Mas o que acontece na prática? Às vezes essa certidão não sai na hora. Então a gente acaba tendo um prejuízo e pode acontecer uma surpresa de sair uma busca e apreensão com urgência e você está esperando a certidão com o veículo na sua casa e acaba perdendo esse veículo. Então a primeira coisa, esconder o veículo. Segunda situação, depois que escondeu, você vai tentar negociar com o banco. Quais os cuidados que a gente tem que negociar com o banco? Então a gente vai calcular os juros que está sendo cobrado ali, se está certo ou não, correção, honorários e tudo mais, e as custas do processo. Então nesse processo a gente tem que prestar atenção se esse cálculo está certo ou não, se esse honorários aqui ele foi acrescido pelo advogado ou foi fixado pelo juiz. Uma coisa é ele ser fixado pelo juiz, outra coisa é pelo advogado estar pedindo ali indevidamente, muitas vezes no processo. Então, vai receber o oficial de justiça, quero saber onde está o veículo. Você não vai entregar esse veículo. Por quê? Se o banco levar, você vai ter uma dificuldade muito maior aqui de negociar.
E a hora que o banco tem uma negativa de apreensão, o que vai acontecer? Facilita de você negociar, porque a garantia é o próprio veículo. O que eles vão fazer ali posteriormente? Vai pedir o bloqueio. Pedir o bloqueio para quê? Para que não faça circulação desse veículo, né? E automaticamente vai ter uma restrição ali judicial. Então, com esse bloqueio, tudo bem. Você não anda com o carro, mas também não vai perder. Então, a hora que ele tem a negativa de apreender, você consegue negociar com maior facilidade. E muitas vezes aqui, você não vai ter que quitar o contrato inteiro. Você só quita as parcelas que estão atrasadas. E não tudo que tem lá para frente. Nessa situação, vamos dizer, é muito mais fácil aqui conseguir resolver do que, vamos dizer, você ter que quitar o contrato inteiro. Também, quando é feita a apreensão do veículo, muitas vezes a pessoa não faz defesa nesse processo. E o que acontece? Quando você deixa de fazer a defesa, que é a intimação nesse processo, o que ela vai falar? A citação nesse caso. Ela vai falar, pague em 5 dias, após a apreensão, fazendo o quê? A quitação do contrato, ou em 15 dias, apresentar a defesa. Então, tem condição de quitar esse contrato? O que eu vou discutir aqui? Você pode vir quitar o contrato. Quando vai quitar, você tem que tomar cuidado com a seguinte situação. O valor que está sendo cobrado, você vai perceber que nunca o banco vai passar o valor discriminado. Ele vai falar, por exemplo, 40 mil reais. Ele não vai falar, por exemplo, o que é esses 40, o que é juros, o que é correção, tudo mais. Então, o que a gente vem aqui e faz? Eu faço o cálculo para avaliar se os 40 é os 40 mesmo. Muitas vezes nesse cálculo, o que vai estar incluído? O localizador, que é aquela pessoa que veio do banco, esse localizador ele recebe, tá? Hoje em média aí, a gente calcula aí de 800 a 1.000 reais, mais ou menos para o localizador. Então você põe aqui mais 1.000. E o oficial de justiça, para cumprir esse mandado, ele recebe também. Você fala, é um absurdo? É um absurdo. Mas o oficial de justiça aqui, ele recebe também por fora. Então o que acontece? Nessa brincadeira, vamos dizer que pague mais 1.000 aqui para o oficial. Só aqui no cálculo, dá 2.000 a mais. Aí eles vão incluir honorário de sucumbência, vão incluir custas, um monte de coisa. Então, sempre que tiver uma situação para quitar, tem que refazer o cálculo. Por quê? Muitas vezes aqui está embutido valores que, por exemplo, o oficial de justiça não tem que ser cobrado para ele cumprir. E outros gastos, por exemplo, o guincho, dependendo da situação, ele não tem nem a nota. Mas o que acontece? Ele acaba lançando tudo aqui, mas ele só apresenta para você um valor cheio, não apresenta ele discriminado. Então a gente vem, faz o cálculo, apresenta para o juiz, e o veículo aqui é devolvido para o cliente. No prazo o quê? 5 dias. Peguei e não vou conseguir quitar esse contrato. Então eu fiz lá um empréstimo, garantindo o veículo, né, nesse financiamento. E nesse financiamento, vamos dizer que fosse 36 parcelas. Eu consegui pagar 4 parcelas dele só. Então o que acontece? Falta muito para a gente quitar aqui. Às vezes a pessoa não vai ter condição de fazer isso. Até mesmo porque passou a dificuldade e por isso que não conseguiu arcar com o pagamento aqui das parcelas. Aí o que vai acontecer? Então pagou a 4, aí começa a ter as inadimplências aqui. Só que o que acontece? Vem lá 15 dias para você fazer a defesa. O que muitas vezes a gente vai pedir aqui nessa defesa? Para o juiz conceder a justiça gratuita no processo. Por quê? Se você não conseguiu nem pagar aqui esse financiamento, se for um valor baixo, o que acontece? Você já está demonstrando que você está tendo dificuldade financeira para manter o próprio sustento. Então você vai pedir a justiça gratuita para deixar de recolher custas e despesas processuais. Por quê? A ação aqui, o banco já pagou isso. Aí você vai pedir a isenção, o juiz vai isentar. Outra coisa, quando a pessoa não faz a defesa, o juiz vai fixar o honorário de sucumbência. O que é esse honorário de sucumbência? É um valor que é pago para o advogado que ganhou o processo. Nesse caso aqui, por exemplo, da instituição financeira. Um exemplo, o juiz veio, fixou em R$800.
você fala, nossa, vou ter que pagar as custas, despesas, mais esses 800 e mais a dívida aqui. Então vamos ver, às vezes a gente consegue eliminar e ficar isento, pelo menos momentaneamente, de pagar esses 800 reais. Então você fala, mas vou fazer uma defesa no processo? Vou fazer defesa. Então nunca deixe de fazer essa defesa, por quê? Você pode ter essas duas condenações. Outra coisa que a gente usa normalmente na defesa, principalmente na atual situação, que o veículo na verdade veio valorizando. Então um exemplo, eu fui lá, comprei um veículo que valia 30 mil, eu dei 10 mil de entrada e financiei 20 mil. Esses 20 mil, vamos dizer, eu vou pagar 36 parcelas de 36 parcelas, só como exemplo. Aí eu venho pagando aqui, paguei só as 4. Só que o que acontece? Esse saldo aqui, vamos dizer que ele tenha lá um saldo residual de valor de 25 mil devendo para o banco, tá? Com juros, com correção. Quando eu pago ele antecipado, eu devo ter um desconto, então deve ter uma redução aqui. Junto com isso, o que acontece? O banco está levando um veículo de 30 mil. Se é muito próximo ali a situação, fica muito claro aqui que o veículo vai valer mais do que a dívida. E hoje, principalmente, né, esse vídeo está sendo gravado agora em 2021, o que aconteceu? Os veículos subiram o valor do usado. Então esse veículo provavelmente de 30 mil, hoje, sei lá, agora vale 35. Então o que acontece? Lá você já vem na defesa e fala que a entrega desse veículo está quitando esse contrato. É uma tese também que a gente discute. Por quê? Nesse caso, principalmente que teve a valorização do veículo, aqui vai quitar. E se tiver, por exemplo, ainda a venda, o que a gente pede no processo? Que seja feita a venda pelo valor de mercado, não o valor que o banco quer. Aí o que o banco faz? Para ele 25 mil, ele emprestou 20, se ele vender lá por 20 esse veículo, por exemplo, para ele já quita. Porque ele já recebeu umas parcelas, recebeu outros benefícios, pagou funcionário. E vamos dizer, se ele receber aqui mais 20, tá ótimo. Daí o que ele faz? Ele põe no leilão por 20 mil. Mas calma aí, você tem 35 aqui. E como fica essa diferença dos 15? A gente pode pedir, inclusive, para que seja devolvido. Por quê? A garantia, por mais que tenha garantia, ela é bem maior do que a documentação, o valor da dívida. É difícil essa tese, mas vamos ver, é possível discutir isso também. Então isso é um pouquinho de busca e apreensão de veículo, de dívida aí no caso de parte bancária, com alienação fiduciária. Então, primeira dica, esconde o carro, suma o carro para que não leve. Por quê? Vem de surpresa essa situação. E segundo, se acontecer isso, procure um profissional e consiga fazer essa discussão, né, analisar ali o contrato específico, no seu caso, e tentar às vezes resolver uma situação que estaria perdida. Essa é a dica de hoje. Para quem puder compartilhar essa informação com outras pessoas, curtir nosso canal, agradeço e até a próxima.